Fala galera, tudo tranquilo? Cara, eu vou trazer aqui algo que encheu meu coração, né, em forma de resposta. Você sabe que a gente que trabalha com internet, né, que sempre tá gravando vídeo, sempre procurando trazer um conteúdo, ainda mais nós que somos cristãos, né, que quer trazer algo para poder edificar a vida das pessoas, para poder trazer direcionamento, né. A gente não fala a respeito de nós falamos a respeito daquele que nos enviou. E com certeza, incessantemente, a gente é cheio pelo Espírito de Deus, porque ele é o combustível, né, que nos dá a capacidade e a motivação para seguirmos em frente, né. E essa manhã, nessa tarde, aliás, veio uma pessoa, um amigo, né, Celso, eu não sabia que ele não tinha dimensão do evangelho, embora ele sabia que eu era cristão, é um cliente, né, que eu já fiz alguns trabalhos para ele, e ele me surpreendeu, e Deus me surpreendeu através dele. Segue aí esse testemunho aí, esse desabafo, né, essa interação aí minha com ele, e eu tenho certeza que vai edificar a tua vida ou a vida de alguém, amém? Boa tarde, Flávio. Tudo bem? Acabei de assistir o vídeo que você postou umas 3 vezes. Estas palavras mexeram comigo. Porque as dificuldades, elas estão tão intensificadas, que se a gente tivesse um dia muito longo, aí ia dar, irmão. Ainda bem que o dia passa rápido. Fala Celso, tranquilo? Minha esposa tem uma Bíblia aqui em casa. Eu peguei ela só para ler o versículo Mateus 24:36, que apareceu na tela. Que bom, Celso, que bom, cara. A palavra de Deus, ela edifica, né? A gente, às vezes, nem sabe qual é o motivo que a gente está registrando, que a gente está falando algo que vem ao coração, mas com certeza é o Espírito de Deus, né, irmão? O Espírito de Deus, ele tá em todo lugar, sobre todo lugar, né? Então, às vezes ele me usa, às vezes te usa, né? Às vezes me usa como resposta, às vezes te usa como resposta. É assim, cara. Esse é o reino de Deus. Amém, Celso. Deus é com a gente, cara. Sabe que ele veio lá do céu, né, cara, pra morrer aqui pela minha vida, pela tua vida. A gente já estava condenado já, uma vida de pecado, sem esperança, né? Quantas vezes a gente se encontra sem esperança, mas Jesus é a nossa esperança, irmão. Entendeu? E ele sempre vai estar de braços abertos aí para nos aquecer, Celso, entendeu? Precisar a qualquer hora, mano, de qualquer coisa, pode chamar aí, tá bom, irmão? Tem um pastor lá, eu tenho um pastor também que é um homem de Deus, precisar a qualquer hora, uma pessoa que tem mais experiência, tem uma palavra rema, né? Embora você já fez o que é certo, né? Não precisa de homem nenhum pra gente se achegar a Deus, basta a gente abrir esse livro sagrado aí, irmão, que aí tá todas as respostas. O melhor caminho é a própria escritura, né? A gente complica tanto, mas é muito simples. É só fazer o que você fez, exatamente o que você fez. E o Espírito de Deus, cara, se a gente abrir o coração, ele nos direciona pro caminho certo. Tá bom, Celso? Tamo junto, irmão. Amo você aí, tua família. Isso, Flávio. As coisas acontecem naturalmente. Minha esposa comprou esta Bíblia há 2 semanas atrás. E no momento certo você postou um vídeo que me chamou a atenção e me levou a ler o versículo. Meu amigo disse que eu tenho revelação porque dificilmente eu lembro dos meus sonhos. E quando lembro, eles acontecem. Aí é top, hein, Celso? Quem tem um dom de revelação, o profeta é aquele que prevê antes de acontecer. O sonho é uma forma de premonição, vamos falar assim, né? Uma linguagem mais contemporânea, né? Entendeu? Você tem uma premonição, né? Ou prever antes de acontecer, cara. Tenho certeza que Deus tem um dom separado para cada um dos seus filhos. Eu não duvido não, viu, cara? Não duvido não. Não me aprofundo muito assim, mas tem pessoas que são mais aplicadas nesse quesito de profecia e tal, né? E ele é gostoso, é bom demais poder ser usado de Deus, porque na verdade os dons de Deus, eles são presentes, né, cara? Os dons de Deus, ele não serve para nós, ele é um presente para o nosso próximo. Todo dom de Deus é para servir o irmão, né? O irmão, porque aí fica uma coisa recíproca assim, né? O irmão te serve, tu serve o irmão. O irmão te serve porque não existe só um profeta, existem diversos profetas. Ou seja, na verdade, toda igreja tem o dom da profecia. Toda igreja precisa profetizar, mas precisa ter coragem, né? Nem todas as pessoas têm coragem de profetizar, né? E acaba amortecendo aquele dom, entendeu? Acaba adormecendo aquele dom. Por isso que você vê aí muitas crianças, né? Tem até aquele menino Miguel, ele tem dom da palavra, tem dom de profecia. Infelizmente, os tutores dele, as pessoas que ensinam ele, ou melhor, eu vou falar nem que ensinam ele, que hoje em dia ninguém manda naquilo que a gente faz, né? A gente faz porque a gente faz o que bem quer, porque a gente tem o livre-arbítrio. Mas às vezes os espelhos, as pessoas que estão próximas ali, né, dele, não foram exemplo, e ele aí foi se contaminando com esses maus exemplos e foi desenhando um caráter corrompido, né? No caso desse garoto, que é um menino que tem um dom, eloquente, fala bem, mas infelizmente, né, pode ser esse problema aí que tem atrapalhado o dom dele, entendeu? Mas tem pessoas que têm o dom e são puras. Como, por exemplo, né, existem os policiais, a Força Armada, né? Dentro da polícia existe tanto policial bom quanto existe policial corrupto. Na igreja católica, na igreja evangélica, na espírita, assim, em todas as religiões, né, a gente sabe que a escritura, a Bíblia, ela dá direcionamento não para uma religião, mas para a vontade de Deus, né? E a igreja, assim, pelo menos que a gente percebe, a igreja evangélica é a que mais se aproxima do que está escrito na Bíblia, né? Não que os crentes sejam perfeitos e tal. Na verdade, o evangelho é perfeito, né? O evangelho é perfeito, mas o evangelho ele é constituído por pessoas. E as pessoas são imperfeitas, né? Mas se a gente segue a Cristo, segue o modelo da Escritura e procura obedecer, a gente passa a usufruir melhor da vida, né? Porque a Bíblia é um livro a respeito da vida, mano.
É fantástico. Mano, sempre que puder ler, sim, cara. Se puder ler todos os dias, melhor ainda. Vai ver que tua mente vai esclareando, né? Vai desmistificando. E você vai tendo propósito, você vai sabendo o sentido da vida. Porque quantas e quantas vezes você não se colocou a se perguntar, né? O que eu tô fazendo aqui? Qual o propósito da vida? Qual o sentido da vida? Né? E você não teve resposta, cara. Tem pessoas que, dependendo do grau de dúvida, a pessoa, ela entra em depressão, né? Ela se acha incapaz, se sente insuficiente, né? Tem pessoas que entram numa depressão tão profunda, às vezes, por causa de algum tipo de dúvida, nesse sentido, ela tira a sua própria vida, cara, ou se joga nas drogas, entendeu? Na bebida, porque ela não encontra sentido pra vida, né? E realmente, essa vida, ela não tem sentido, né? Mas tem um propósito de Deus, né? Ao qual nós viemos aqui para despertar para esse propósito, né? Aí a gente vai descobrir porque Deus criou o mundo, porque Deus mandou seu filho. Qual é o propósito de Deus ter mandado seu filho aqui na terra? Né? Porque Deus estava lá tranquilo no céu e mandou o filho dele vir aqui ainda mais para morrer, entendeu? Então tem uma história que revela tudo isso. É uma história muito simples, cara. Não dá pra gente aprender aqui em um minuto pro outro, né? Mas também, 2 dias também a gente já consegue ter esse esclarecimento a respeito de Cristo, mano. E a gente passa a reconhecer e dar importância, né? Pra Cristo, seguindo ele com fidelidade, entendeu? É tudo sobre ele, né? O Filho de Deus, cara. Tudo sobre ele. Se não fosse ele, nós tava frito, irmão.